Então, meus amores, é o seguinte, né, meus queridos, ó, estamos então em genética de populações, né, que eu particularmente acho que de toda a genética que vocês tiveram até agora, essa é a última parte, né, mas que de tudo que vocês viram, desde o mais simples, azão azinho, até a herança dos cromossomos sexuais, a genética de populações é onde você pensa na genética aplicada, né? Então isso é muito legal. Por quê? Porque vai trabalhar com a incidência de genes e geralmente, né, se você pensar em aspectos políticos, econômicos e sociais, eu posso prever qual a chance de uma determinada doença aparecer mais numa determinada população, né? Essa questão é interessante. É isso que faz a genética ser aplicada. Então, por exemplo, né, se as coisas fossem sérias do jeito que deveriam, vocês saberiam que a incidência, não, vocês saberiam não, o governo saberia que a incidência de diabetes tipo 1, que é a diabetes genética, é maior na região sul e sudeste. Então, o que aconteceria a partir daí? Sabendo que a diabetes genética tem dentro de um país, uma área em que é maior a taxa de doentes, eu posso disponibilizar para essa região recursos de forma heterogênea, mais eficientemente, para cumprir essas obrigações. Tá? Existe um problema cardíaco genético associado às pessoas que moram na região Nordeste. Então, eu posso disponibilizar, né, recursos para financiar essa doença naquela região mais do que aqui, né? Então, esse tipo de estudo, né, de como os genes, né, se dispersam na população, nos ajudaria a entender na prática a aplicação de recursos, tá? Tanto que ao fazer isso a gente trabalha um equilíbrio matemático, né, que a gente chama de equilíbrio de Hardy e Weinberg, né? Hardy era um estatístico inglês, né? E o Weinberg um médico alemão. Então eles tiveram essa ideia. Bom, se um determinado gene é responsável por uma doença, eu posso aplicar matemática e prever qual a incidência desse gene na população e mais especificamente em pequenos grupos da população, tá? Então, o equilíbrio aí, né, teoricamente, conceitualmente, nos diz que é uma forma de prever a incidência de um gene na população e assim priorizar a genética aplicada à saúde como um todo, tá? Essa população em equilíbrio, né, ela tem frequências gênicas e genotípicas constantes ao longo das gerações. O que isso significa? Significa assim, ó, se eu tenho uma incidência maior de um determinado gene nessa região, com o tempo, essa incidência não vai diminuir, porque a chance de ele se propagar na população é maior, porque lá já tem incidência maior. Então, esse postulado aí matemático, ele é meio óbvio, né? Se eu tenho mais pessoas que carregam gene azão na cidade A, significa que com o tempo a tendência é isso aumentar e não diminuir, tá? Só que, matematicamente, para a gente poder fazer essa análise genética, existem algumas condições. Primeiro, eu tenho que analisar um tamanho de população grande. Por quê? Aí é estatística, né, moçada? Vocês sabem melhor do que eu. Quanto maior a amostra utilizada numa pesquisa estatística, maior a fidedignidade dos dados. Né? Se eu pegar uma amostra de 10 pessoas de uma população, uma amostra de 1.000, a amostra de 1.000 é muito mais fidedigna do que a amostra de 10. Tá? Outra coisa, os cruzamentos têm que ocorrer ao acaso. Cuidado que essa frase tem dupla interpretação. Né? A essa hora da manhã, não sei. Cruzamento ao acaso. Não é assim. Quer dizer que não existem regras para o cruzamento. Né? Por exemplo, existem alguns países, cidades dentro de alguns estados, né, em alguns países, que são dominados por um conceito religioso em que não se aceita casamento fora da comunidade. Né? Por quê? Porque matematicamente eu não posso ter uma amostra viciada, né?
uma amostra repetitiva, porque isso sai do aspecto estatístico. É exatamente isso. Então, eu não sei se essa frase caiu bem, cruzamento ao acaso, né? Mas significa que não existe uma regulação para isso. Ó, a pessoa A só vai cruzar com pessoas B. Né? Então, isso é para refletir a população como um todo. A gente tem que pensar também, né? Numa baixa taxa, não dá para pensar em ausência, de migração, né? De migração, emigração e imigração. Estou trazendo genes de fora e levando genes embora, né? Então tem que pensar numa pouca frequência disso, de seleção e mutação. Tá? Então, poxa, nossa, eu tenho um gene que sofre altas taxas de mutação. Então eu não vou ter um parâmetro matemático para medi-lo, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, uma perguntinha aqui no chat, né? Então, essa sociedade que não aceita outras pessoas não pode ser usada como teste para esse equilíbrio? Não, porque a amostra é viciada. Então, se eles não aceitam pessoas de fora, eles estão acumulando características genéticas semelhantes. Então, as frequências, né? Quando eu falo frequência, entenda matematicamente assim, ó, a chance de aparecer, frequência é a mesma coisa que a chance de aparecer. Então, quando eu falo que as frequências, a chance de aparecer um determinado gene numa população fechada, ela tende a ser maior, porque você tem casamentos, cruzamentos, inclusive consanguíneos. Tá? Então, tem algumas religiões, algumas comunidades religiosas assim, né? Acho que nos Estados Unidos tem o grupo Amish, se não me engano, alguma coisa desse tipo, que os caras não permitem a entrada de qualquer um, tá? Então, essas condições para o equilíbrio, na verdade, refletem as condições da população que a gente tem, né? Então, uma população grande, com cruzamentos não seletivos, né? Então, ao acaso, e você não tem características como diabetes com alta taxa de mutabilidade a ponto de você perder a referência matemática, ok? Agora, você parece que é um negócio muito complicado, mas se você entender o cerne de como eles processaram isso, fica muito facinho, tá? Ó, imagine um gene A com dois alelos, né? A gente tem dois, são os pares de cromossomos, e que eles podem ser azão ou azinho. Então tem duas, azão ou azinho. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a seguinte: se eu pegar uma pessoa, peraí que deu pau na minha lousa aqui. Espera só um pouquinho, gente. Eita. Então pronto, corrigido o problema técnico, seguinte, ó. A gente está falando do azão azinho, a frequência de como matematicamente foi simples essa ideia, né? Você está acostumado. Ó, então lá naquela primeira lei de Mendel, né? Lei da dominância, você tinha o indivíduo azão e o indivíduo azinho. Nessa população, os indivíduos podem ser azão e azão, ou podem ser azinho e azinho. Então você espera esses três grupos de indivíduos, tá? Veja, cada um tem dois alelos. Então eu tenho um azão e um azinho, você tem azão e azão, o outro tem azinho e azinho. Sendo que no final das contas, se eu analisar o primeiro alelo que eu tenho, tanto faz se ele é azão ou azinho. Eu posso ter azão ou azão. E o segundo alelo, a mesma coisa. Eu tenho duas combinações possíveis, azão e azinho. Então, eu posso ser azão e azinho. Não é? Uma outra pessoa pode ser azinho e azinho. Não é? Uma outra pessoa pode ser azão e azão. E o que eles fizeram foi tentar transformar isso numa fórmula, transformar isso num cálculo. Tá? Usando a tal da regrinha do E e regrinha do O. Então, quando os fatores têm que acontecer simultaneamente, regrinha do E, que é quando a gente multiplica. Quando os fatores podem ser trocados, né, ou uma situação ou outra situação, regrinha do OU, a gente soma.
Então, eu posso ter azão ou azinho no primeiro alelo. Lembrando que o primeiro alelo é a primeira letrinha, assim, né, do jeito mais fácil. Então, eu vou pegar a chance de eu achar um gene azão mais a chance de eu achar um gene azinho. E um outro alelo, a mesma coisa. A chance de eu ter um azão ou azinho no outro elemento do par. Então, disso, eles calcularam da seguinte maneira, que a chance de eu ter um azão ou um azinho no primeiro par e a chance de eu ter um azão ou azinho no segundo par me resultam na chance de eu achar esses genes na população, né? Então, para transformar isso aqui num binômio, né, aqui, ó, tá a frequência do azão mais a frequência do azinho ao quadrado, né, é igual o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. E o que isso significa? Que o azão ao quadrado representa a fração da população que é azão-azão. O azinho ao quadrado representa a fração da população que é azinho-azinho. Por quê? Porque é a chance de eu ter um azinho e vezes o outro azinho. E por que o azão-azinho a gente usa 2 vezes? Né? Vem o 2 na frente. Não é só porque é um binômio. É porque eu posso ter o azão no primeiro alelo e o azinho no segundo alelo. Tipo, o azão veio do pai e o azinho veio da mãe. Ou o pai mandou o azinho e a mãe mandou o azão. Então tem 2 chances de eu ser azão-azinho. Por isso que a gente faz 2 vezes a chance de eu ter um azão e a chance de ter um azinho. Para me dar o número de indivíduos da população que são azão-azinho. Parece muito complicado, né? Porque a gente está trabalhando com letras, não com números. Mas vai ficar mais fácil, prometo para vocês. E uma outra coisa importante. Se eu analisar qualquer pessoa dessa população, vou pegar o indivíduo 1. Qual a chance do indivíduo 1 ter um azão ou um azinho? Me ajuda aí. Qual a chance do indivíduo 1, qualquer um, ter um azão ou um azinho? Não, ó. Vamos supor, se o indivíduo 1 é azão-azinho, qual a chance de ter um azão ou um azinho? 100%. Se o azão-azão for esse indivíduo, qual a chance de ter um azão ou um azinho? 100%. Qual a chance de ser um azinho? 100%. Então, na população, a chance de eu achar um gene azão, tá? Ou azinho em um indivíduo vai ser sempre 100%. Escrevendo de uma outra forma, ele fala que a chance de eu achar um gene azão ou a chance de eu achar um gene azinho é de 100%. Por quê? Porque ou as pessoas são azão-azão, ou elas são azão-azinho, ou elas são azinho-azinho. Entendeu essa questão de ser um ou outro? Quer ver, ó? Uma mulher está grávida. Qual que é a chance de ser menino ou menina? Menino ou menina? É 100%. A chance de ser menino ou menina é 100%. Você perguntar, qual a chance de ser menino? 50%. Né? Ah, uma perguntinha aqui, ó. Mas se ela for azão-azão, ela não vai ter o azinho, não é? Sim, mas a pergunta não foi a chance de ela ter o azão e o azinho. É a chance de ela ter um ou outro. Qual a chance de ela ter um azão ou um azinho? Sempre vai ser 100%. Sacou? Ah? Então é o que eu falei, parece difícil porque a gente está trabalhando com as letrinhas e tal. Mas na hora que a gente põe o número fica fácil. Tudo que você fez até hoje, você levou em consideração, né, quando você fazia... Deixa eu mudar aqui um pouquinho a minha tela. Quando você fazia aquele cruzamento do azão e azinho lá no começo do ano, né, nesse cálculo entram indivíduos com triploides, azão, azão, azão? Sim. Tá? Entra todos os casos. Pode ser uma interação gênica, pode ser herança de cromossomo sexual. Depois a gente vê um pouquinho dos exercícios. Mas, por exemplo, quer ver? Quando você fala assim, ó, que o indivíduo é
azão azinho e cruza com azão azinho, você automaticamente monta aquela tabela e fala que as chances, né, o quadro de Punnett aqui, ó, que as chances são 25, tá? 50, os dois, 25, né? Um quarto, dois quartos e um quarto. Mas eu estou analisando dessa forma, pensando que a chance do azão aparecer é exatamente a mesma do azinho. Então, nesse caso, a frequência do azão é 50% e a frequência do azinho é 50%. Agora, tem genes que têm chance de aparecer de 80%. Por exemplo, se a frequência do azinho, né, a chance de eu ter um azinho, vou por aqui, ó, a frequência do azinho for 80%, isso está me indicando que 80% das pessoas tem pelo menos um azinho. Então, qual que é a chance de eu achar um azão? R$ 20%. Então, eu estou falando que nessa minha população, ó, a chance de eu pegar um indivíduo e ele ter azão é 20%. Tudo que vocês fizeram até agora estava em 50-50. E agora a gente vai ver como isso pode ser desproporcional. Tá? Por exemplo, você lembra da tipagem sanguínea, sistema ABO? Tem o Izão A, o Izão B e o Izinho, né? Ou A, B e 0. Né? Você adotava, essa parte mais prática é complicada, você adotava que a chance deles aparecerem é a mesma. Aí alguém vira e fala para vocês, ó, mas a maior parte da população é O. Peraí, mas o O não depende do Izinho, que é o recessivo? Sim. Então, por que tem mais gente O do que os outros tipos sanguíneos? Porque a frequência do gene Izinho, né, a frequência do gene O é maior. E ela é um pouquinho maior, de fato. Tá? Senão, o número de cada ocorrência teria que ser proporcional. E não é. Né? Então, é assim que a gente explica essas diferenças práticas, né, de visualização das características. Tá? Se você já tiver a certeza de um dos genes, né, que alguém perguntou, ó, eu sei que o indivíduo já tem um azão, aí a gente vai depender qual que é a frequência do azinho. Então, por exemplo, nesse meu caso, ó, se eu estabelecer que a chance do azão nessa população é 80% e do azinho é 20%, então ela tem 80% de chance de ter um azão e 20% de chance de ter um azinho. Não é mais um ou outro. Né? É um ou outro, mas descompensado na matemática, na probabilidade. Né? Assim, ó, não se assustem. Eu sei que é complicadinho porque junta muito a matemática, tá? Mas uma coisa eu te digo: quando caem as questões, elas são relativamente fáceis. Ó, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Pegar um exemplo mais aplicado de como isso aparece. O que você tem que lembrar apenas? Né? Você tem que lembrar que quem é azão ao quadrado é o azão. A frequência do azão ao quadrado é o azão. Que a frequência do azinho ao quadrado é o azinho. E 2 vezes a frequência do azão vezes a frequência do azinho é o número de azão. Tá? Então, ó, e também, que é conceitual, que você não pode esquecer, que a frequência do azão mais a frequência do azinho é igual a 1. Então, supõe uma característica determinada por um par de genes autossômicos numa população em equilíbrio em que, vou até mudar a cor, 4% dos indivíduos são azinho-azinho. Calcule as frequências dos genótipos e fenótipos para essa característica. Então, como é que eu leio isso? Primeiro que eu não posso ficar na porcentagem. Eu tenho que tirar da porcentagem. Então, eu estou lendo assim, ó, que a frequência do azinho ao quadrado, porque ele está falando das pessoas azinho, é igual a 0,04. Então, mais uma perguntinha aqui, né? Por que 2 vezes a frequência do azão? Não é 2 vezes azão-azinho. Porque o número de pessoas azão-azinho é que aqui, ó,
qual é o número de pessoas azão, o número de pessoas azinho e o número de pessoas azão. Então tem duas chances para o indivíduo ser azão, entendeu? Não é duas vezes a chance de ser duas pessoas azão. Aqui é uma pessoa. E aí tem duas chances de ser azão. Se ela recebeu o azão do pai, o azinho da mãe, ou o azão da mãe, o azinho do pai. Voltando aqui então, uma vez que a gente, né, calculou aqui o 4%, 4% é 0,04. Então a frequência do azinho ao quadrado, ó, a gente está aqui, ó, é igual ao número de pessoas azinho. E ele falou que o número de pessoas é 4 em 100. Então 0,04 pessoas são azinho. A frequência do azinho vai ser igual, ó, a raiz de 0,04. Sacou? É matemática. É como se a frequência do azinho ao quadrado fosse o x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 0,04. Tá? Então, por isso que a gente tira a raiz, que é para saber a chance dela ter apenas um azinho. E aí isso aqui dá 0,2. Com isso a gente achou qual a chance de eu pegar uma pessoa nessa população aleatoriamente e falar, você tem azinho, qual é essa chance? 0,2, que equivale a 20%. Então a gente descobriu que 20% das pessoas dessa população carregam um gene azinho. Quantos por cento carregam os dois azinhos? Qual a chance, qual a chance de eu achar uma pessoa nessa população que tenha azinho? 4%, está no texto. Né? 4%. Agora, qual a chance de eu pegar qualquer pessoa dessa população e ter um azinho? 20%. Perfeito. Continuando, agora aplicando essa segunda parte aqui, ó. Se a frequência do azão, que é a chance de ter um azão, mais a chance de ter um azinho dá 1, a frequência do azão vai ser igual a 1 menos a chance de eu ter o azinho que eu já achei que é 0,2. Então a frequência do azão vai ser de 0,8 ou 80%. Então 80% dos indivíduos têm um azão. 80% tem um azão. Dá para eu calcular a chance de eu achar uma pessoa que tem azão? Como seria esse cálculo? Qual a chance de eu achar um indivíduo azão nessa população? Perfeito. A chance de uma pessoa ter azão está aqui, ó. Não era assim? Então, não é essa conta aí não, Lucas, ó. A chance... Não, peraí, volta. A chance de uma pessoa ter azão, ó, qual o número de indivíduos, ou por aqui, ó, o número esperado de azão, é igual à frequência do azão ao quadrado. Por quê? Porque a chance de ele ter um azão, que é 0,8, ao quadrado. Ter azão e azão vezes azão, percebeu? Então, o número de pessoas azão nessa população vai ser 0,8 ao quadrado, que vai dar quanto? Isso. Vai dar 0,64, né? Não, paga aqui, já é por porcentagem, mas não. Então vai dar 0,64 ou 64%. Então 64% da minha população é azão. O outro número a gente já tem, ó. Qual o número de pessoas que é azinho? 4%.
né? Então, veja, se fosse aquele cruzamento da lei da dominância, azão, azinho das vezes e azinho, e a chance dos genes aparecerem seriam as mesmas, que é o que a gente fazia, eu teria 25% de pessoas azão, 50% de pessoas azinho e 25% de pessoas azinho. Se a incidência do gene fosse a mesma, né? A incidência dos genes fosse a mesma. Então aqui não, as incidências podem ser diferentes, por isso que dá essa desproporção. Então assim, qual que é o número de pessoas nessa população que é azinho? Você pode pegar aqui o número de azão, de azinho, somar e subtrair de 100, ou você pode pensar que o número de pessoas azinho é 2 vezes a frequência do azão vezes a frequência do azinho. Então, o número de pessoas azinho é 2 vezes 0,8 vezes 0,2. Então, o número de pessoas azinho vai ser igual a 0,32, é isso? 0,32 ou 32%. Então, eu vou lá. Na constituição dessa minha população, ela é esperada basicamente com 64% de indivíduos azão, 32% de indivíduos azinho e 4%. Ai, caramba. Peraí que tá em cima. 4% de indivíduos azinho, como tem lá no enunciado da questão. Aqui não é 2, aqui é 4. Esse chat aqui está atrapalhando. Porque nesses cálculos você adotou que frequência de azão é igual a azão. Não. A frequência do azão é igual ao azão ao quadrado. Ó. Aqui está falando? Então, a frequência de azão é igual a azão ao quadrado. Esse aqui, ó, o azinho, que a gente calcula pelo binômio, né? 2 vezes a frequência do azão vezes o azinho. Porque agora eu tenho dividido azinho. Vamos pensar em aspectos mais práticos, quer ver? Se eu tenho a incidência de uma doença determinada por um gene autossômico recessivo, mas a frequência do gene recessivo é maior que a do gene dominante, o que vai acontecer com o número de pessoas portadores dessa doença em relação às que não portam essa doença na minha população? Vai ser maior ou menor? Entendeu? Foi muito rápido. Eu tenho uma população, né, em que a frequência do gene recessivo é maior que a do gene dominante. O que acontece com a proporção de número de pessoas dominantes e recessivas? Quem que é maior? O recessivo é maior. Né? Então, de novo, ó, tenho 2 genes, o azão e o azinho, o dominante e o recessivo. Só que a frequência do gene recessivo é maior que a do gene dominante. Quem existe mais na minha população? Pessoas dominantes ou recessivas? Falem comigo. Morreram. Alô? Tô aqui. Isso. Então, independente de ser dominante ou recessivo, o que define o que vai ter mais, não é o ato de ser dominante ou recessivo. É aquele que tem a frequência maior. Né? Se a frequência do recessivo for maior que do dominante, tem mais gente recessiva. Se a frequência do dominante for maior que do recessivo, tem mais gente dominante. Né? Acho que foi o primeiro conceito que vocês viram na genética, né? Quem tem uma, como é que quem tem o dominante é o que tem mais na população? Não.
né? Tanto que vocês faziam até algumas regrinhas de cabeça para descobrir quem era dominante e quem era recessivo, não foi? Fala assim, ó, pais iguais com filho diferente, o filho diferente é recessivo e os pais são dominantes, não era assim? Quando você pegava aqueles heredogramas, né? Então, fazendo heredograma assim, ó, eu tenho o pai e a mãe e o filho, ó. Pronto. Como é que eu explico que os pais têm o mesmo fenótipo e o filho tem um fenótipo diferente? Ah, eu vou falar que o não pintadinho é azinho, azinho? Como é que nasceu um azão aqui? Então não é. Então você falava assim, ó, pais iguais com filho diferente, os pais são heterozigóticos e o filho é homozigoto recessivo. Então esse foi um critério que você adota para saber qual é o gene dominante e qual é o gene recessivo, tá? Agora, imagina esse heredograma aqui, quer ver? Vou pegar aqui um histórico familiar aqui bem tosquinho. Aí eu faço assim, ó. Essa questão é legal. A gente faz no primeiro dia de aula. Eu pergunto, quem que é dominante e quem é excessivo? O pintadinho ou não pintadinho? O pintadinho é dominante? O não pintadinho é dominante? Se você for contar, você não consegue saber, porque você tem 4 de um tipo e 4 do outro, porque o dominante não é o que tem mais. Dá para saber? Dá, moçada. Pais iguais com filho diferente, ó. Se o não pintadinho for recessivo, como é que pode nascer um filho dominante? Então, sempre que tiver que decidir quem é dominante e quem é excessivo, você não vai olhar para a quantidade. Até porque agora você não sabe qual a frequência. Entendeu? Se a frequência do recessivo for maior que o dominante, tem mais recessivo que dominante. Né? Então você tem que olhar para o cruzamento. Ó. Pais iguais com filhos diferentes. O pai é azão, a mãe é azão e teve o filho azinho. Como é que eu sei disso? Eles só podem ser heterozigóticos. Então, não pintadinho é dominante. Ó, tem gente que colocou aqui para mim. Está em quantidades iguais, não dá para saber. Dá. Quem define quem é o dominante e quem é o excessivo é o cruzamento. Pais iguais com filhos diferentes. Tá? Não tem como os pais iguais serem recessivos e nascer um filho dominante. Percebeu? E eu gosto de fazer esse heredograma porque vai no número. Porque vocês têm essa mania de olhar um heredograma e ver o que tem mais é dominante. Não é. Você tem que saber quem é dominante e quem é excessivo pelo cruzamento. Tá? Estão perguntando, podia ser azão, azinho, azinho, azinho? O quê? Para fazer o cruzamento? Para você saber se é dominante ou excessivo? Você fala aqui na segunda parte? Para você estabelecer quem é o dominante e quem é o excessivo? Aqui, nesse caso, não daria, porque ó, se você adota que esse é azão azinho e esse é azinho azinho, esse é azinho azinho e esse é azão azinho. Mas, quer ver? Se você adota que esse é o azinho azinho e esse é o azão azinho, dá na mesma. Então você não sabe quem é o dominante e quem é o excessivo. Por isso que essa situação é muito especial. Pais iguais com filhos diferentes. A não ser que você tenha num texto escrito que o pai e a mãe têm 100% de chance de ter o filho pintadinho. Aí eu tenho pais diferentes e os filhos todos iguais. Então, o, o pai com certeza, aqui no caso o pai, né, podia ser a mãe, não tem problema, é homozigoto dominante. Mas ó, isso aqui é muito difícil de você achar. Azão, azão, com azinho, azinho, dá 100% azão, azinho. Tá? Então, quando vocês forem definir quem é dominante e quem é recessivo,
E ó, isso é um conceito básico da genética, né? Lá no comecinho do ano vocês viram. Pais iguais com filhos diferentes. Aí você fala, ah, não é pela quantidade? Não. E por que que não é pela quantidade? Porque a frequência dos genes são variáveis. Depende da característica, é lógico. Se eu tiver uma frequência de recessivo maior que a de dominante, significa que a maior parte da minha população é recessiva. Né? Por isso que o número não te indica padrão de dominância, só o cruzamento. Tá bom? Pegar as questõezinhas aí da página 18, vamos fazer algumas aqui. Tá? Deixei o gabarito, mas eu vou resolver aqui do ladinho escrito, acho que é muito melhor. Né? Aí, vamos pegar uma questão. Quando vocês quiserem nortear o estudo de vocês para as questões que mais caem em vestibular, sempre olhem os exercícios da aula, tá? Você vai perceber que os exercícios dessa aula, ó, Unicamp, segunda fase, VUNESP, UERJ, União. Então você não tem assim, ó, FUVEST. Não é difícil cair essa matéria na FUVEST, né? Agora você pega uma aula que tem lá 3 exercícios da FUVEST, por exemplo, aquela questão cai mais na FUVEST, tá? É proporcional. Então vamos a essa aqui, ó. Analise o texto a seguir e responda ao que se pede. As mutações representam um dos fatores responsáveis pela diversidade genética das espécies. Portanto, na evolução, atualmente portanto, da evolução. Isso. Atualmente, a evolução é analisada em função da frequência gênica das populações. Em uma população em equilíbrio, composta por 20.000 indivíduos, ó, então a população tem 20.000 indivíduos, 12.800 apresentam o fenótipo determinado pelo gene recessivo. Tá? Então aqui, ó, o azinho equivale a 12.800. Então isso me mostra, vou por aqui embaixo, ó, a frequência do azinho ao quadrado vai ser igual a 12.800 dividido por 20.000. Porque a frequência é a chance de. Então, qual a chance de eu encontrar um indivíduo azinho nessa população? Entendeu o processo da conta? Ó, eu tenho 12.800 indivíduos azinho numa população de 20.000 indivíduos. Então, a chance de eu achar um indivíduo azinho nessa população é de 12.800 sobre 20, que vai me dar 0,64. Então, agora que eu sei que a frequência do azinho ao quadrado é 0,64, a frequência de um azinho só é a raiz de 0,64, que vai dar 0,8, igualzinho o exemplo que eu coloquei ali antes, né, sem querer, sem ter visto essa questão. Tudo bem até aqui? Alô? Tudo bem? Tudo bem, legal. Uma perguntinha aqui, ó. Em relação às questões, né, e tal, os exercícios, mesmo na segunda fase, aí vai depender um pouquinho dos vestibulares, né? Então, por exemplo, a Unicamp e a Unesp tem segundas fases abertas o suficiente para você nunca deixar uma questão em branco. Você faz a prova, tal, você tem uma noção do que está lá, até porque você já passou pela primeira fase, mas você não vai zerar, tá? Agora, a FUVEST, ela costuma colocar itens que não caíram na primeira fase, na segunda fase ou vice-versa. Tá? Então você pode nortear por aí. Voltando aí. Se a frequência do azinho é 0,8, a frequência do azão vai ser o quê? 0,2. É a chance que falta para 1. Tá? Aí tem uma outra perguntinha chegando aqui. Então, né, estão perguntando a prova da Unesp. Ó. O que eu posso falar para vocês sobre a prova da Unesp, e é o que a gente sempre acha e vê, é que a prova da Unesp é uma prova bem inteligente. Talvez seja a única prova, ou uma das únicas, porque a Unesp faz vários vestibulares, né? O Einstein é pela Unesp, Medicina ABC, acho que é pela Unesp agora também. Então, as provas costumam ser inteligentes. Tipo, você tem que saber a matéria, mas não precisa ser muito específico.
e você usa os textos como referência para resolver a questão. A FUVEST já não, né? A FUVEST tem aquela questão seca e direta, ou você sabe ou você não sabe a matéria, principalmente na primeira fase, tá? Então, é menos contextualizada. A Unesp é mais. Acredito até numa prova temática, que os caras vão pegar um tema e desenvolver várias questões sobre o mesmo tema, que já aconteceu vezes antes, tá? Isso é interessante. Mas relaxa, a gente prepara vocês para todas elas, sempre. Entendeu a frequência dos dois aqui? Do azão e do azinho? A frequência dos dois tem que somar 1. Então, 0,8 mais 0,2 dá 1. Então, ele pede, ó, qual a frequência do gene azão? Então, a gente achou que a frequência do gene azão é 0,2. Qual o número de indivíduos azão-azão na população? Então, aqui no item B, ó, o número de indivíduos azão-azão é a frequência do azão ao quadrado. Que é o azão, não é azão mais azão, é o azão vezes azão. É a chance de ter um azão e outro azão. Então, isso aqui vai dar 0,2 ao quadrado e dá 0,04. Só que esses 4% é a chance. Ele não pediu a chance, ele pediu o número, tá? Então, é 4%, por aqui embaixinho, 4%, ou seja, de 20 mil indivíduos. Tá? Aqui, fazendo a conta de cabeça aqui, vai dar 800 indivíduos esperados. Então, olha que legal. Você tem denunciado que a população tem 12.800 pessoas azinho-azinho e 800 pessoas azão-azão. Então, o azão é dominante ou azinho recessivo? Sim, eu analisei pelo cruzamento. Mas por que o número de recessivos é maior que o de dominantes? Porque a frequência do azinho é maior que do azão. Viu de novo por que o número de dominantes, o número de um ou de outro não fala quem é o dominante e quem é o recessivo? Depende da frequência. E não sei qual o número de indivíduos heterozigotos. O heterozigoto é o azão-azinho. Item C. Né? Então, se ele é azão-azinho, é 2 vezes a frequência do azão vezes a frequência do azinho. Dá 2 vezes 0,2 vezes 0,8, 0,32 ou 32%. Tá? Então, aqui é 32% vezes 20 mil, 6.400 indivíduos. Não, o indivíduo recessivo, ele é sempre azinho-azinho. O heterozigoto é que tem um dominante e um recessivo. Então, quando a gente fala em indivíduo recessivo, é azinho-azinho. Leva a Zoe lá para cima. Leva a Zoe lá para cima. Certo? Ah. Vou pegar uma questãozinha aqui de ABO e RH, quer ver? Isso aí são 3 genes, certo? Os alelos isão A, isão B e izinho estão envolvidos na determinação dos tipos sanguíneos A, B, AB e O. Já R1 e R indivíduos RH positivo e negativo. Atualmente conhece-se bem as possibilidades de transfusão em vários problemas que podem ocorrer, incompatibilidade, blá blá blá. Calcule a probabilidade de nascer um indivíduo tipo A e RH negativo. O tipo A, ele é isão A ou isão A, izinho. O RH negativo é R1, é o recessivo. Tá? Então vamos ver. Ele já deu as frequências aqui, ó. Tá? Ele falou que a frequência do isão A é 0,3, que a frequência do isão B é 0,3. Qual que é a frequência do izinho, então? Se os três têm que somar 1, a frequência do izinho é 0,4.
Lembra que eu falei que tem mais gente O na população do que os outros? Porque a frequência do Izinho é maior que a dos outros. Ao mesmo tempo, ele falou que a frequência do Rão é 0,4. Qual que é a frequência do R'inho? 0,6. Né? 0,4, 0,6. O número de indivíduos R'inho é fácil. É a frequência do R'inho ao quadrado, que é 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36 ou 36%. Acho que está até aqui, ó. Acho que está até aqui, daqui a pouco. Sim, tem a ver com a variabilidade genética da população, com certeza. O que mais? A chance de CA. Então, a chance de CA pode ser isão A e isão A, que é 0,3 vezes 0,3, né? Que vai dar 0,09 ou 9%, mas também pode ser isão A e izinho, que dá 2 vezes a frequência do isão A vezes a frequência do izinho, que dá 2 vezes 0,3 vezes 0,4. Né? E aí 2 vezes 0,3 vezes 0,4, fazendo a conta mais rapidinho aqui, dá 0,24. Tá? E aí você acha a chance de encontrar indivíduos A e R'inho. Fazendo o quê? Associando as probabilidades aqui, ó. Tudo bem? E é nisso que se resume as questões. As questões são todas assim. Vamos dar uma respiradinha 5 minutos? Deixa eu parar de gravar aqui.